Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Manuel Bonfim e estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu gostaria de ler no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30, que diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Eu gostaria de intitular essa mensagem de hoje como sendo a justiça de Deus. O que é justiça? A gente ouve no dia a dia nosso falar muito sobre justiça. Na forma mais básica, justiça seria você retribuir alguém conforme ele mereça. Isso é justiça. É você recompensar alguém conforme ele mereça. Muitos dizem que depois da morte Deus me coloque no lugar onde eu mereça. Ou então, ele se foi, que Deus o coloque no lugar onde ele mereça. Meu querido, às vezes a gente fala por não entender o significado das coisas. Desculpe-me dizer, mas olhando por esse lado, o lado da justiça, o que realmente é a justiça, posso dizer uma coisa. Se for analisar que nós devemos receber após a morte o que nós merecemos, permite-me a expressão, mas nós estamos ferrados. O que é que nós merecemos de Deus? Diante de tudo de ruim que nós fazemos, que nós pensamos, que nós compartilhamos, diante de tudo de imoral que nós idealizamos, que nós temos prazer em ver, diante de toda hipocrisia que nós vivenciamos, que nós respiramos, diante do acúmulo de tantos pecados acumulados durante tantos anos, será que devemos ter coragem de dizer que merecemos o céu? Aliás, eu não sei se você tem desejo de ir para o céu, porque há muitas pessoas que às vezes conversam demais, conversam algumas besteiras, né? Nesses dias eu vi uma expressão bem interessante nas redes sociais, né? Uma expressão que foi até atribuída, que era atribuída ao reverendo John Piper, que dizia: muitos dizem, é melhor estar no inferno com os amigos do que no céu com os hipócritas. Mas não se esqueça que não haverá amigos no inferno, nem tampouco hipócritas no céu. E outra frase interessante que eu também vi nas redes sociais dizia assim, que só existem dois lugares onde não existe ateu, no céu e no inferno. No céu, porque para lá só vão os que realmente creram em Jesus Cristo, os que obedeceram a sua palavra. E no inferno, porque, infelizmente, quem chega lá já chega com a conclusão que Deus existe e que ele perdeu uma grande oportunidade na Terra. Meu querido, independente do que você pense hoje, a eternidade é uma realidade. O céu é real e o inferno também é real. O Evangelho de Jesus Cristo tem sido anunciado aos quatro cantos da terra e sempre a mesma mensagem, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, conforme Marcos 1:15. Esse texto que nós lemos no início de Lucas 17 nos fala exatamente disso, de nós que necessitamos ter um despertamento sobre a volta de Jesus, sobre a eternidade. Conforme Lucas 17, 26, 28, que eu vou ler novamente, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Certa vez eu tive uma conversa com um grande estudioso, um grande pesquisador da Bíblia, né, o homem de Deus, Nildomar, e ele me disse uma coisa interessante sobre esse texto.
Ele disse que nesse texto, no versículos 26 e 27, o Senhor Jesus ele refere-se exatamente àquela época antediluviana, ou seja, antes do dilúvio. Tá certo? E nesse período, o texto ele é bem claro quando o Senhor diz que aquele povo, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, aquela geração era uma geração que ainda pensava em casamentos, que existia casamentos, eles casavam e davam-se em casamentos. Se você observar, o Lindomar dizia, né? Se você observar o versículo 28, onde ele vai dizer o seguinte, ó, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, Jesus refere-se àquela geração antediluviana, ou seja, antes do dilúvio, a uma geração perversa, uma geração corrupta, tá certo? Conforme a gente viu aqui, é uma geração totalmente depravada. A depravação era muito grande naquela época. Era alarmante a depravação, mas mesmo assim ainda se falava em casamentos. Casavam-se e davam-se em casamentos. Mas já no versículo 28, quando vai falar sobre a geração da época de Jó, geração da época de Ló, ele já não cita mais o casamento. Ou seja, a geração de Ló era a geração muito mais depravada, muito mais decaída do que a geração de Noé. Boa reflexão essa do Lindomar. E a nossa geração de hoje? Como ela está? Em Marcos 8,38, Jesus chama a nossa geração de uma geração adúltera e pecadora. Em Atos 2,40, Pedro nos exorta, salvai-vos dessa geração perversa. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, olha o que é que Paulo diz. Olha aqui, ó. A versão NVI ela é bem mais explícita. Ela diz o seguinte, ó. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Destes também se afastem. Meu querido, será que a nossa geração está fazendo como Jesus disse em João 16:2? Olha só. Eles vos expulsarão das sinagogas. Vem a hora em que os que vos matar julgará fazer um favor a Deus. São tempos cruéis. Geração perversa, geração cruel. Será que nossa geração se encaixa no que Jesus disse em Mateus 24, versículo 9 a 12, que diz assim? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou o amor de quase todos se esfriará. Meu querido, minha querida, se justiça é você recompensar a alguém conforme ele mereça, então nós estamos ferrados, viu? Permita-me a expressão. Diante disso, o que é que nós merecemos de Deus? Qual deve ser a justiça de Deus sobre nós? Em Romanos 3,23, o apóstolo Paulo disse que todos pecaram e carentes estão da glória de Deus. Já em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Em Isaías 59, 2 a 4, olha o que é que diz. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. E no capítulo 64, versículo 6, complementa dizendo o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e em todas as nossas justiças como trapo da imundícia.
Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Meu querido, minha querida, literalmente nós estaríamos ferrados, estaríamos perdidos, se não fosse o grande amor de Deus por nós. Deus, ele pode nos tornar justos diante dele através de Jesus Cristo. Olha que mensagem boa, olha que notícia maravilhosa, uma boa nova para nós. Em Isaías 53, versículos 4 e 6, ou 4 a 6, diz assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A justiça de Deus que nós merecíamos era a perdição, mas essa justiça que nós merecíamos, Deus fez cair sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor, Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados, como nós vimos aqui, ele foi esmagado pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Ele morreu em nosso lugar, ele morreu por nós, isso chama-se morte vicária. Também isso chama-se amor, favor imerecido, a graça de Deus em nossas vidas. Então vem Paulo e nos diz em Romanos 3, 21 e 22, olha só. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Meu querido, a justiça de Deus, ela veio sobre Jesus Cristo e isso nos tornou justo em Cristo. Então Deus, ele olha hoje para nós e nos vê justos diante dele. Por quê? Porque antes dele ver a mim, antes dele ver a você, primeiro ele vê a pessoa do seu Filho entre nós. Tá certo? Ou seja, Jesus Cristo, ele é a ponte que nos leva até Deus. Jesus Cristo, ele é o caminho que nos leva até Deus. Então, antes de Deus chegar até você, antes de Deus chegar até a mim, primeiro ele passa por Jesus. E aí, finalmente, ele chega até nós. Porque as nossas justiças não são nossas. Na verdade, são justiça de Cristo. A justiça de Cristo está sobre nós. Ou seja, pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nossas obras, para que ninguém se glorie. Em Romanos 8 e 1, Paulo ainda complementa, dizendo o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, nós não seremos condenados se estivermos em Cristo Jesus. Se estivermos dentro daquela arca que Noé construiu, que hoje representa a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso escape, Jesus Cristo, ele é a nossa barca, ele é a nossa arca, ele é aquele transporte que nos levará até a presença de Deus. Meu amado, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Jesus é o nosso único escape. Se você desprezar, se eu desprezar, se nós desprezarmos a única pessoa que pode nos levar até o céu, como seremos salvos? Corra para os braços de Jesus agora mesmo. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Não deixe para daqui a pouco. Isaías 55 e 1 diz: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Meu amado, minha amada, não deixe para daqui a pouco. Aonde você estiver nesse momento, feche seus olhos, entregue sua vida a Jesus Cristo, permita que Ele dirija teus passos, para que você possa finalmente ter paz na alma, ter um encontro com Ele realmente verdadeiro. Tá certo? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Antes de terminar esse vídeo, gostaria de te pedir que você possa compartilhar com seus contatos, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, tá bom? Curta esse vídeo, se inscreva no canal do YouTube, tá bom? E comente alguma coisa. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, um grande abraço e até a próxima.